Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um dia de aula e que nós possamos crescer no pleno entendimento, a fim de conhecermos plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, assim como está em Colossenses capítulo 2, versículo 2 a 3. Então, seja bem-vindo. Essa é a nossa primeira aula gravada nesse canal, né? Nós temos usado outra forma de ministrar a aula, então esse é o nosso começo por aqui. E nós vamos ter a série de aula O Caminho de Cristo. Essa série de aula, ela consiste em 7 aulas. Essas aulas são aulas individuais, então ela tem começo, meio e fim. Ela não é necessariamente uma sequência de aulas, né? Que uma aula depende da próxima, então você pode assistir separadamente cada uma. Mas essas aulas são relacionadas no tema sobre andar no caminho de Cristo. Então, eu te convido a assisti-las para que você possa meditar nesse tema junto conosco. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu te convido a ter um momento de oração para que a gente possa dar início ao estudo. Senhor Deus, Pai, obrigada por este dia, por essa hora, por este momento, a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Que o seu Espírito, Senhor, venha ministrar em nós. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente, pelas pessoas que ainda verão isso no futuro. Pai, que o Senhor possa trazer mais entendimento, conhecimento, fé para as nossas vidas. Abra os nossos corações para receber a tua palavra e que ela frutifique em nós, Senhor. Nós pedimos, nós te agradecemos pela aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então vamos lá? Bom, hoje a nossa aula vai falar sobre o caminho. E a pergunta é: existe um caminho certo que nos leva a Deus? Que em algum momento da nossa vida nós já ouvimos falar, todos os caminhos nos levam a Deus. Nossa, são várias formas de chegar a Deus. Será que a Bíblia nos ensina que são várias formas de chegar a Deus, que existem vários caminhos que nós possamos ter um relacionamento com esse Deus da Bíblia? Né? Com esse Deus que se apresenta para nós como Pai, Filho e Espírito, conectados como um só? Será que este Deus, ele criou vários caminhos no qual nós possamos nos achegar a Ele? E eu acho que às vezes as pessoas confundem formas com o caminho. Então, nós vamos ler na palavra o que a Bíblia nos diz sobre o caminho para nos achegarmos a Deus, para nos relacionarmos com esse Deus, para termos acesso a esse Deus. E Jesus, ele vai nos ensinar, então, qual é o caminho. Então, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, então, quem pode ir ao Pai, se chegar ao Pai, sem passar por Jesus, né? Ele disse: Ninguém, né? Então, Jesus, ele afirma ser o caminho, né? O caminho que nos leva ao relacionamento com Deus. Então, quando nós estamos em Cristo, no Espírito, nós podemos nos achegar ao Pai. Pai, Filho e Espírito. Então, nós temos essa conexão com Deus através de Jesus, que é o nosso caminho. Ele diz também que ele é a verdade, né? Qual outra afirmação é a verdade para nós na palavra? A palavra é a verdade. Então, Jesus, ele se diz como a verdade, porque ele é a verdade. E a Bíblia, né, diz a palavra de Deus é a verdade. E Jesus também fala sobre a vida, né? E nas aulas seguintes nós vamos falar, então, mais especificamente depois sobre a vida. Bom, então, basicamente, já entendendo, né, direto ao ponto, que existe
Qual o caminho que existe, então, para chegarmos a Deus? Um único caminho. Então, por mais que nós tenhamos, às vezes, as pessoas têm alguma ideia do que é Deus, ou as pessoas costumam falar, eu acho que Deus não faz assim, eu acho que Deus é dessa forma, eu acho que Deus você pode fazer assim, que dele não vai se importar, eu acho. As pessoas costumam ter uma ideia de Deus, mas uma ideia criada muitas vezes pelas suas experiências de vida, por uma mistura de ideias, por vários ensinamentos que não estão na palavra. Então, ao invés de nós acharmos o que Deus acha, nós precisamos compreender o que ele disse que ele é na Bíblia. Então, nosso foco nas nossas aulas é conhecer os fundamentos de Deus, do que ele disse que ele é, do que ele se revelou na palavra. Então, segundo a Bíblia, só existe um único caminho que nos leva a Deus, e este é Jesus. Dito isto, nós vamos ler então uma passagem que está em Hebreus capítulo 10, que diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, teu corpo. Isso é uma passagem linda, né? Quem não gostaria, quem não gosta de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, né? Antigamente, no tempo, né, dos judeus, isso era uma oportunidade dos sacerdotes para entrar no Santo dos Santos uma vez no ano. E Jesus, ele nos trouxe então essa oportunidade, ele abriu esse caminho para que nós possamos entrar na presença de Deus, não uma vez por ano, não apenas dependente de um sacerdote, né, específico, mas que nós tivemos essa oportunidade, né? E aqui ele fala que o véu, né, que separava, né, no tabernáculo, no templo, o Santo do Santíssimo. No caso aqui era um véu, e aqui foi o corpo de Cristo, né, que abriu para nós esse caminho, então relacionado ao sacrifício de Jesus que ele fez na cruz por nós. Então, nós entendemos que esse caminho, né, que nos leva a Deus, que nos faz conectar com esse Deus, foi o caminho aberto por Jesus. Então, ele é o caminho, um novo e vivo caminho. Por que que ele é vivo? Porque Jesus foi o sacrifício, né? Mas ele ressuscitou e ele é vivo para todo sempre, né? Bom, então será que nós temos a opção de termos somente um caminho? Não, nós não temos somente um caminho, né? Nós temos a escolha de um outro caminho. Então, a palavra de Deus vai nos apresentar dois caminhos. E nós precisamos ter uma escolha, né? Apesar de nós, às vezes, pensarmos que nós podemos caminhar com o pé num caminho, o pé no outro caminho, andar um pouco em cada um, isso não é possível. Então, eu te convido a olhar para a sua vida na palavra, para você meditar em qual caminho necessariamente você acredita que você está. E vamos ler então essa passagem para nós vermos as duas opções dos caminhos. Jesus disse: Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Bom, como eu disse, nós não temos aqui então, segundo Jesus, o caminho do meio. Nós temos uma grande tendência a querer ser médios, né? Um pouco. Ah, tô um pouco em Jesus, um pouco no mundo. Um pé no caminho de Jesus, um pé no outro caminho. Será que tem jeito a gente ficar dividido? A resposta é não, segundo a Bíblia. Porque Jesus diz que existe uma porta para esse caminho. Na próxima aula a gente vai entender quem é a porta. Como quem é a porta. É. Quem é a porta? Então, pessoal,
Não tem essa opção. Nós temos que nos posicionar. Ou nós estamos no caminho estreito, porque você vai passar por uma porta estreita, isso aqui é uma analogia para que a gente possa meditar sobre isso, ou tem uma porta larga e um caminho largo. Então, são duas opções. O caminho largo vai levar à perdição, e o caminho estreito leva à vida. E aí, você já leu agora, nessa passagem anterior, Jesus dizendo que ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é a vida e o caminho estreito é o caminho que leva à vida, além de você estar no caminho de Cristo, você está rumo a Cristo, né? Você está com Cristo, em Cristo e rumo a Cristo. Então, você, Jesus é o foco em todo o tempo. Ainda mais quando nós aprendermos na semana que vem quem é a porta. Então, você vai ver que você vai estar em Jesus, no caminho de Jesus, seguindo até Jesus. Então, na porta, no caminho e rumo à vida, né? E essa vida não é no sentido só agora que nós estamos aqui na Terra, nesse planeta, andando, conversando, né, vivendo, sabe? Estou super viva. Nós vamos entender, à medida que nós estudarmos, qual é o significado da vida para a palavra de Deus, né? Será que se estamos aqui respirando, falando, trabalhando, conversando, casando, tendo filhos, nós estamos necessariamente vivos no sentido bíblico, né? Bom, mas isso não é tema da aula de hoje. Vamos seguir aqui. Nós temos então duas opções. Um caminho vai te levar ao que é a vida. Essa vida não é somente na vida de ter uma vida espiritual aqui com Deus, mas se refere a uma vida eterna. E qual é a ausência da vida então? A ausência da vida é a morte, assim como a ausência do calor, né? Ver o frio, a ausência da luz, a escuridão, e a ausência da vida seria a morte. Então, um caminho vai levar para a vida. O outro caminho, que é o da perdição, leva então aqui a morte, a ausência da vida, né? A uma morte eterna. Então, são duas direções e uma única escolha. Bom, nós vamos começar então lendo algumas passagens, porque o objetivo aqui, né, como talvez seja a sua primeira aula assistir, é lermos a Bíblia juntos, meditando num tema específico, tá? Então, nós vamos ler e ler e ler as passagens. Então, eu vou lendo com vocês, vocês vão lendo aqui e acompanhando. O mais importante é a nossa leitura da palavra. Então, eu convido vocês a ler agora um pouquinho das passagens sobre o caminho largo, ou seja, o caminho da perdição. Bom, isso está em Provérbios capítulo 14, diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, nós temos, às vezes, a pretensão de acreditar que nós escolhemos bem, o que não é uma verdade segundo a palavra de Deus, né? Porque nós somos corrompidos pelo pecado. Então, os nossos desejos são alterados, eles não nos levam necessariamente diretamente a Deus, né? Lá em Gênesis capítulo 6, Deus diz que o nosso coração é completamente inclinado ao mal, né? Porque o pecado nos trouxe isso. Então, muitas coisas nós achamos que é normal, que está tudo bem, Deus não vai se importar, né? Mas são caminhos que no final conduzem à morte. E mais uma passagem hoje é o Salmo 1, que diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, nós estamos aqui lendo para confirmar se realmente existe essa outra opção, que seria o caminho largo, o caminho que leva a uma destruição. E sim, existe esse caminho, né? É o caminho que não é o de Cristo. Então, mais uma passagem hoje para nós completarmos essa leitura em relação ao caminho largo. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam.
Então, aqui fala sobre um caminho no qual a pessoa não tem direção, no qual a pessoa não sabe para onde ela está seguindo. Então, uma vida fora do caminho de Cristo é uma vida sem direção. A pessoa pode ter sucesso aqui na Terra como ser humano, trabalhar, pode fazer suas atividades, pode ter um sucesso profissional, pode ter bens financeiros, mas uma vida com Deus, uma vida espiritual, uma vida direcionada, uma vida dentro do propósito, não é possível sem Deus. Não é possível sem Espírito Santo. Não é possível sem Jesus, né? Não é possível sem ter a presença de Deus na nossa vida. Então é um caminho de densas trevas, né? Jesus, ele disse o quê? Eu sou a luz do mundo, né? Então é um caminho de direção, um caminho de luz. Então, depois ele disse: vocês são a luz do mundo. Então, nós, quando estamos em Cristo, nós não andamos em trevas, nós temos direção, nós somos guiados por Deus, né? E é sobre esse caminho que nós vamos falar agora. Então, agora nós vamos falar de um caminho estreito. Bom e justo é o Senhor, por isso ele mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Então, isso aqui é para quem, Renata? Para nós, pecadores, né? Deus, então, ele vai mostrar o caminho aos pecadores. Ele vai nos conduzir à sua justiça e ensinar o caminho que nós devemos seguir, né? Em seu coração, o homem planeja o seu caminho. Você já fez planos? Eu já fiz muitos planos. Vários deles foram frustrados. E que bom que Deus frustra os nossos planos, porque a palavra de Deus diz que o Senhor determina os seus passos. Qual seria melhor? Você direcionar os seus passos, do qual você tem uma visão do hoje, o amanhã você tem que esperar que aconteça, o passado não tem como nós voltarmos, ou de um Deus criador, Pai, no qual ele tem a visão de um todo, que ele compreende a sua criatura, os seus filhos. Qual seria melhor? Sermos guiados por nós mesmos ou entregarmos a direção ao dono da direção, né? Bom, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então, nós precisamos ter esse temor a Deus. Nós precisamos encontrar esse lugar em Deus de compreender todo o seu poder, sua graça, sua plenitude, honrá-lo, né? Toda a sua glória, para nós entendermos o tamanho da nossa pequenez diante dele, para que o nosso temor, né, nos permita sermos instruídos por ele. Porque o ser humano tem uma tendência de ser muito independente, de querer de ser muito corajoso, né? Fala assim, não, der tudo errado, não tem problema, eu levanto, eu dou um jeito, eu começo de novo. Será? Será? Será que quando Deus toca na nossa vida, nossa, quando Ele toca na área da saúde, é muito difícil, né? Para quem já passou problemas de saúde, às vezes com alguém que você ama, um filho, né? Ou quando Deus toca na vida financeira também, que aquilo é um pilar para a família. Será que nós somos tão capazes de nos guiarmos num próprio caminho, de fazermos as nossas próprias vontades? E é por isso que a palavra vai nos dar essa dica aqui que está em Isaías 55. Ele disse: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor e terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Esse chamado para a gente sair do caminho pecador, de ser o homem mau e virar-se para Deus,
O que que te lembra? O arrependimento, né? Essa mudança de direção, essa mudança de caminho, né? Então, se talvez que você que chegou até aqui hoje, deu uma analisada aqui pela palavra, e falou, parece que eu não me decidi ainda pelo caminho de Cristo. Então, perceba através dessa passagem que existe o quê? Uma misericórdia, existe uma graça de Deus disponível para que você mude o caminho, para que você diga sim para Jesus, para que você abandone o caminho ímpio. O que que é ímpio? Pecador. Que Deus ele tem o quê? Perdão. Ele tem perdão, ele tem uma nova vida, né? Ele tem um novo e vivo caminho para você. Bom, e aí então a Bíblia diz que o caminho é o quê? Estreito. E por que que Jesus diz que a porta é estreita? Porque Jesus já sabe que nós somos brasileiros também, coração é uma brincadeira. Que a gente carrega muita mala. Quem é mulher gosta de carregar muita mala para viajar. Vai trazer as malas todas pelo caminho, não vai passar pela porta. Bom, não é isso que está dizendo. Jesus está dizendo que se alguém quiser, Jesus é tão fantástico, né, gente? Ele não obriga ninguém. Vai linda a palavra, vê se ele fala, você aí é obrigado a me seguir. Não, ele disse, se você quiser. Mas se você quiser acompanhá-lo, o que que precisa fazer? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Você fala, ah, não, já não gostei. Aí eu tenho que negar a mim mesma, eu tenho que negar minhas vontades, os meus desejos, eu gosto de ser quem eu sou. Pois é, mas essa não é uma boa opção. Uma vez eu conheci uma moça que ela disse assim para mim: olha, Renata, eu achei muito bom, né? Gostei de assistir suas aulas, mas realmente eu não quero seguir. Eu falei, mas por quê? O que que aconteceu? Ela falou assim: não, eu gosto muito do jeito de vestir, do meu jeito de vestir. Eu não quero me mudar. E mas eu não tinha falado nada sobre nenhuma mudança. Era uma aula simples, aparentemente, né? Mas o Espírito de Deus já começou a incomodá-la, né? No sentido de ela acreditando que ela precisava mudar, né? Qual é esse trabalho? De quem é esse trabalho na nossa vida? O nosso trabalho é pregar a palavra. O trabalho do Espírito, né? É nos convencer de que estamos no caminho errado, de que nós estamos fazendo escolhas erradas. Então, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que estamos aqui ensinando, ou você que está lendo, é o Espírito que vai agir na sua vida, né? Na minha vida, em todo o tempo. Então, negar a si mesmo significa negar o quê? Seus planos mesmo, suas vontades, as suas ideias, o que você acha, né, de Deus. E ouvir o que ele acha, não, o que ele diz, né? Sobre como seguir esse caminho, como estar nesse caminho. Tomar a cruz é para quê? Jesus tomou sua cruz para quê? Para morrer pelos nossos pecados. Então, aqui é no sentido de quê? De você morrer pelos seus pecados, né? Não no sentido literal, igual Jesus. Ele já fez o sacrifício único, né? Não é necessário mais outro sacrifício. Jesus está querendo dizer: pare de ser tão independente, para de acreditar que você está num bom caminho, de que você consegue caminhar sozinho, de que você não precisa de uma salvação, de ser salvo, salvo até de si mesmo. Então você negue a si mesmo. Fala, nossa, não gostei dessa palavra, isso é muito duro. Jesus disse que a palavra às vezes vai ser dura porque ela confronta, né, as nossas ideias, o que a gente acredita. E aí, então, Jesus vai tão profundo, ele disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Quanto custa a sua alma? Quanto será que custa? Bom, eu não vou conseguir dar um preço para uma alma.
mas tem alguém que pôde comprar, né, com o seu sangue. Porque a Bíblia diz que Deus comprou com o seu próprio sangue pessoas de todo o povo, língua, nação. Bom, e Jesus está dizendo aqui que quando a gente tenta salvar nossa vida, ou seja, a gente fica tentando se salvar, a gente tenta se autotransformar, nós tentamos fazer as coisas corretas, mas como fazer isso sozinha, sem a direção de Deus? Porque lembra que quem está no caminho sem Cristo, como que é o caminho? De densas trevas, sem direção, sem Deus revelando para você, te instruindo, o Espírito ministrando, Deus falando, você ouvindo. É um caminho sem direção. Então ele diz que você vai o quê? Se perder. Você vai perder a oportunidade também de ir para a vida eterna, né? E ele fala, mas quem perde a vida por minha causa? O que é perder a vida por causa de Jesus, né? Que pode ser uma vida literal, morrer por Cristo mesmo, ou pode ser no sentido de você não viver a vida do que você crê, no sentido das suas próprias ideias, das suas vontades, dos seus pecados, e sim se virar para Jesus e viver por Cristo, para obedecer, porque ele fala: quem me ama, guarda a minha palavra. Quem me ama, me obedece, obedece os mandamentos e eles não são pesados. Então, Jesus está falando de não viver para si mesmo, né? É por isso que a palavra de Deus diz, né? Jesus disse amar a Deus acima de todas as coisas. E depois ele fala o quê? Ao próximo como a ti mesmo. Então, é perder no sentido de não viver para você mesmo. É viver em favor de Cristo, do teu próximo, do Senhor. Então, porque o que que adianta nós termos muito sucesso numa vida humana aqui na Terra, que pode durar o quê? Sei lá, vamos botar 100 anos, né? O pessoal não anda chegando tanto a 100 anos assim mais, né? Mas que seja 100 anos comparado a uma eternidade. Então, nós nos apegamos tanto a esse tempo aqui, sendo que Jesus está nos oferecendo uma vida eterna. Bom, e disse-lhe então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Então aqui confirma então a nossa leitura sobre as densas trevas que são que é o caminho dos que não estão em Cristo, porque ele é a luz. Ele é a luz, ele é a nossa direção. Ele é aquele que nos aponta para a vida, né? Nos aponta para ele mesmo. Então, nós temos que andar nessa luz enquanto a gente tem oportunidade, enquanto Jesus nos chama. Porque às vezes a gente fala, não, vou arrumar minha vida primeiro, depois eu sigo Jesus. Você já ouviu aqueles que falam, não, quando eu tiver mais velha, eu sigo Jesus. Bom, não é assim que funciona, né? Nós vamos aprender aqui nos estudos aos poucos que o convite ele é feito, né, de Jesus para a nossa vida. E a gente precisa o quê? Andar enquanto a gente tem, né, esse convite, ou quando ele está ali próximo, quando ele está nos chamando. E aí, então, nós vamos finalizar a nossa aula de hoje, lendo essa reflexão do Salmo 119. A tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho. Então, como eu disse para vocês, nós temos duas formas, de andar na verdade, e a palavra de Deus é a verdade e Jesus é a verdade, né? Então nós devemos andar em Cristo, na palavra. E essa palavra é a lâmpada, ou seja, ela vai nos guiar, ela vai iluminar os nossos passos também para que nós
caminhemos no caminho de Cristo. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Os, os nossos versículos que nós lemos hoje estará na descrição desse vídeo aqui. E nós nos vemos então na nossa próxima aula. Muito obrigada.